Dando início ao nosso estudo das matrizes, determinantes e sistemas, a gente vai começar falando exatamente das matrizes e a sua formação, ok? Para começar, a gente vai caracterizar a matriz sempre por uma letra maiúscula, Azão, Bzão, Czão, ok? E essa representação aqui subscrita representa, na verdade, a sua ordem. Lembrando que uma matriz nada mais é do que uma tabela formada por linhas e colunas, correto? Então, o que vai acontecer aqui exatamente é você determinar quantas linhas vai ter essa tabela e quantas colunas vai ter. A única diferença é que a tabela, geralmente, a gente coloca as linhas e as colunas, né? E ficam vários retângulozinhos ou vários quadradozinhos. A matriz não. A matriz a gente simplesmente vai jogar os números de forma organizada sem precisar ficar subdividindo que nem tabelas de Excel, ok? Então vamos lá. Letra maiúscula representa uma matriz, a sua ordem vai ser exatamente representada dessa forma subscrita aqui, tá vendo? Em que esse primeiro valor vai ser o número de linhas e esse segundo valor vai ser o número de colunas dessa matriz, tá bom? E os elementos que compõem essa matriz, a gente já representa com a letra minúscula. Então se é Azão a matriz, vai ser Azinho o elemento. Se for Bzão a matriz, vai ser Bzinho o elemento. E mais uma vez a gente vai ter esses elementos, esses números subscritos, que vão ser agora representados pelo I e pelo J. Ou seja, se eu chegar para você e colocar um elemento desse tipo, A23, ok? Leia-se A23, não leia A23 não, tá? É melhor. Então presta atenção. Esse elemento aqui, o A23, significa que esse elemento está na segunda linha e na terceira coluna dessa nossa matriz, dessa nossa tabela, ok? Então, ó, esse primeiro número que aparecer vai ser a posição da sua linha e esse segundo número vai ser a posição da sua coluna. Como se fosse brincadeira de batalha naval, tranquilo? Então vamos lá. Vamos tentar montar essa matriz aqui, ó. Vou criar um exemplo de uma matriz A, que eu estou chamando de Azão, e a ordem dela vai ser a ordem 2 por 3. Ou seja, essa matriz tem que ter 2 linhas e 3 colunas. Vamos montar o esqueleto dessa matriz. Então essa matriz aqui, ó, vou chamar de Azão, ok? Uma boa representação que a gente costuma muito fazer é por parênteses, ok? Mas muitas das vezes você vai ver por parênteses e às vezes você vai ver por colchetes. São duas formas de se representar a matriz, correto? Para não ter que ficar desenhando várias linhas, várias colunas, você simplesmente coloca os números organizados entre parênteses ou colchetes. Vamos lá. Vou representar por parênteses, ou seja, eu vou precisar, na verdade, gente, de que essa matriz tenha 2 linhas e 3 colunas. Então tem que ter um espaço para esses elementos todos aqui, formando 2 linhas, ó, e 3 colunas, certo? Obrigatoriamente essa matriz tem que ter o quê? 6 elementos. Outra coisa importante, o endereço desses elementos, né? 2 linhas, 3 colunas. Esse primeiro elemento, o endereço dele é o quê? Como é que a gente chama esse elemento? É o A11. Ou seja, esse elemento, pelos índices, já mesmo diz, ó, ele está na primeira linha e na primeira coluna. É o endereço desse elemento dentro dessa grande tabela. Esse elemento aqui vai ser o elemento A12, primeira linha, segunda coluna. Esse aqui é o A13, primeira linha, terceira coluna. Logo, qual vai ser esse aqui, gente? Esse aqui vai ser o elemento A21, segunda linha, primeira coluna. E esse aqui é o A22, segunda linha, segunda coluna. E esse aqui vai ser qual? A23. Opa, estamos no bom caminho. Já fizemos o esqueleto dessa matriz, ele vai ter essa cara, já demos nome às suas posições, agora está na hora da gente definir quais são os númerozinhos que a gente vai colocar dentro desses quadradinhos aí, tá bom? Vamos lá. O estudo da matriz é um estudo de organização. Quando você olha para cá, você vai perceber o seguinte: existem 3 leis de formação para a gente preencher essa matriz, correto? Essas 3 leis estão aqui, ó. Ou seja, olha aqui, vamos traduzir essa leitura. Você vai usar essa lei de formação quando o I do elemento for maior que o J. Quais são os casos
em que o I vai ser maior que o J. Aliás, vamos partir para a segunda, porque a visualização do I igual ao J é muito fácil. Olha só, na segunda linha aqui ele fala o seguinte, ó, coloca essa lei de formação, ou seja, coloca o elemento, o número 1 no elemento, quando o I for igual ao J. O I ser igual ao J é mole. Só quais são os casos aqui, na verdade, que nós temos o I igual ao J? Esse caso aqui, que é o A11, concorda? O I igual ao J. E esse caso aqui, que é o A22, I é igual ao J. Olha que moleza que o problema desse exemplo vai dar pra gente, ó. Ele está dizendo que quando os elementos tiverem o I igual ao J, é só você substituir pelo número 1. Opa! Olha que beleza! 2/6 da questão, ou seja, 1/3 da questão já está resolvido. Agora vamos adiante. Vamos voltar para cá, ó. Qual dos casos, para a gente fazer essa lei de formação aqui, quais são os casos em que o I é maior que o J? Gente, esse caso aqui, o I é maior que o J? Não, porque o I é 1, o J é 2. Esse caso aqui, o I é maior que o J? Não, porque o I é 1, o J é 3. Agora, esse caso aqui é... Esse caso, o I igual a 2, o J igual a 1. Esse caso vai valer essa regra. Ele manda o seguinte, você somar o I com o J. I com J aqui dá quanto? 2 mais 1, 3. Beleza? E qual é... Tem algum outro caso que o I é maior que o J? Não, já foi. Em todos esses outros 3 casos, o I sempre vai ser o quê? Menor que o J. Logo a gente vai ter que ir em cima dessa lei de formação. Não é isso que ele está dizendo? Ó? Faz essa lei de formação se o I for menor que o J. São esses 3 casos aqui. Vamos lá. Gente, nesse elemento A1, 2, você concorda que o I é 1 e o J é 2. Então ele manda você fazer o quê? Ó? 2 vezes I menos J. Ou seja, 2 vezes 1 menos 2. Gente, 2 menos 2, 0. Esse é o número que você tem que colocar no elemento, na posição A1, 2. Vamos tentar isso aqui, ó. Nessa linha, hein? Quando o I for menor que o J, é esse caso, ele manda você fazer essa regra aqui. Nesse caso, gente, o A1, 3, o I é 1, o J é 3. 2 vezes 1 menos 3, que é o J. 2 menos 3, menos 1. Falta só 1 agora para a gente fechar. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? A2, 3 vai ser o quê? 2 vezes 2 menos o J, que é 3. 4 menos 3, 1. Logo, nós fechamos a nossa matriz. Vamos limpar essa matriz para ela ficar bem enxuta aqui, ó. Essa matriz A, ela vai ter essa cara. 1, 0, menos 1, 3, 1 e 1. Uma matriz de ordem 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Tranquilo? Vamos para alguns casos de matrizes bem importantes que vão aparecer em questões, hein? Primeiro, a matriz quadrada, uma matriz importantíssima que ela vai ser base estrutural para os determinantes. A matriz quadrada, o próprio nome já diz, quando você olha para a matriz, para essa tabela, ela vai ter, na verdade, o formato de um quadrado. São os casos em que o número de linhas são iguais aos números de colunas. Ou seja, essa matriz é uma matriz de ordem 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Essa aqui é uma matriz de ordem 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Sempre quando o número de linhas forem iguais ao número de colunas, você na verdade vai ter uma matriz quadrada. A geometria dela vai ser perfeita, vai ser exatamente um quadrado. E aí um caso legal aqui é se dizer o seguinte, você abrevia na hora de falar a ordem. Então, por exemplo, essa matriz aqui, a gente diz que é uma matriz de ordem 3. Não precisa nem falar de 3 por 3. Matriz de ordem 3 você já sabe, é uma matriz quadrada com 3 linhas e 3 colunas. Já essa aqui vai ser uma matriz de ordem 2. Tudo bem? Lembrando, determinante, né, que é o próximo conceito que a gente vai ver depois de matrizes, eles vão existir exatamente em cima dessas matrizes. Posso até adiantar, em cima da matriz de ordem 2 e da matriz de ordem 3. Tá? Vamos lá.
Agora vamos pensar em alguns elementos que também vão aparecer em questões, a gente tem que saber o conceito. Matriz identidade. A matriz identidade é um elemento neutro da multiplicação, fazendo uma analogia com a aritmética. Tá? Na aritmética, o elemento neutro da multiplicação é 1. Nas matrizes, lembrando, o que é o elemento neutro da multiplicação? É o número que você multiplicando não altera o resultado da operação. Tá? Na matriz, também existem as operações de matriz, as multiplicações de matrizes. E quando você pega uma matriz e multiplica pela sua matriz identidade, você não altera o valor, tá, da matriz original. Ou seja, olha a cara que vai ter esse tipo de matriz. Sempre elas vão ser matrizes quadradas, ok? E ela vai ter como característica, simplesmente, elas são formadas pelos elementos 0 e 1. E aí vamos falar aqui de alguns conceitos importantes. Olha só, gente, olha a cara dessa matriz aqui. Ela é quadrada de ordem 3, concordo? Essa aqui é quadrada de ordem 2. Vocês perceberam que elas são formadas apenas por 0 e 1? E aí tem uma coisa interessante, ó. A diagonal, e ele tem um nome especial, a gente chama de diagonal principal essa aqui, tudo bem? Porque existe a outra diagonal. Essa outra diagonal aqui a gente chama de diagonal o quê? Secundária, tudo bem? Diagonal principal da esquerda para a direita, diagonal secundária da direita para a esquerda. Mas para falar em identidade, eu tenho que citar a diagonal principal. A diagonal principal da matriz identidade é formada por elementos unitários. Sempre, ó, matriz de ordem 2, 1, 1, o resto é tudo 0. Matriz de ordem 3, 1, 1, 1, o resto é tudo 0. Logo, essa é a cara exatamente das matrizes identidades. Sempre formadas, sempre quadradas, 0 e 1, e a diagonal principal formada por elementos unitários. O resto vai ser tudo composto por zeros, ok? E um outro conceito que também aparece em questões são as matrizes transpostas. Gente, a matriz transposta nada mais é do que você pegar a matriz e inverter sua ordem. Ou seja, se você trocar o número de linhas pelo número de colunas, e aqui fica um exemplo claro para a gente ver isso, ó, a representação da transposta vai ser essa simbologia, tá? E se eu quiser pegar essa matriz e transformar a transposta dela, o que eu faço? Faço o seguinte, ó, pego a primeira linha e transformo em primeira coluna. Pego a segunda linha e transformo em segunda coluna. Acabou, eu acabei de traçar a sua transposta. Nesse caso aqui, gente, ela continuou com a mesma cara, né? Porque elas são quadradas. Mas se você pegasse, por exemplo, uma matriz, vamos fazer um caso aqui, ó. Se a gente pegar uma matriz em que o M é diferente do N, vamos tentar fazer uma matriz B, tá bom? Vou botar uma ordem aqui, 2 por 3, tá bom? Quero descobrir qual é a minha matriz transposta. Bem, para isso, eu tenho que dizer como é que é essa matriz. Vamos botar que essa matriz aqui seja de 1, 0, 3, menos 1, 2 e 5. Tranquilo? 2 linhas e 3 colunas. Como é que eu faço para descobrir essa transposta? Vamos pegar o seguinte, ó, ela não era de 2 por 3, agora essa matriz vai ser de 3 por 2. De que maneira? Vamos lá. Essa primeira linha vai ter que virar o quê? Primeira coluna. Essa segunda linha vai ter que virar o quê? Segunda coluna. Fechou. Agora realmente aí tem uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Fizemos a inversão. Essa é a matriz transposta dessa. Beleza? Matriz simétrica. Bem, entendido que é matriz transposta, a matriz simétrica é dada por essa definição. Toda matriz, quando você faz a sua transposta, elas são iguais, tá? Esse aqui é um exemplo. Matriz de ordem 3, tá? Em que simplesmente a gente vai tentar, ó, isso aqui é a matriz A, não é isso? Vamos traçar a sua transposta. De que maneira que a gente faz isso? Vamos lá, mesmo jeito que a gente estava fazendo, hein? Pega a primeira linha, vira a primeira coluna. Pega a segunda linha, vira a segunda coluna. Pega a terceira linha e vira a terceira coluna. Galera, olha para essas duas matrizes. Não são iguais? Quando acontece isso, nós temos um caso de matriz o quê? Simétrica, ok?
Vamos lá, operações com matrizes. Criei duas matrizes aqui, A e B, matriz, as duas de ordem 2×3, duas linhas e 3 colunas, tá? De cara, eu estou propondo aqui operações iniciais de soma e subtração. Vamos adiantar o seguinte, gente. Você só pode somar e subtrair duas matrizes se elas tiverem o quê? A mesma ordem. Porque os elementos têm que encaixar um no outro, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, ok? Não tem como você pegar uma matriz de ordem 2×3 e tentar somar com uma matriz 3×2. Você não vai coincidir os seus elementos. Então a primeira grande sacada que a gente tem que ter: operações com matrizes de soma e subtração, você só pode fazer se as matrizes tiverem mesma ordem. Se as matrizes forem quadradas de mesma ordem, tranquilão, né? E se elas tiverem linhas e colunas diferentes, muita atenção para ver se o formato delas encaixa direitinho. Então vamos lá, posso fazer essa soma, e a soma vai ser feita de que maneira? Basicamente você fazendo a soma dos respectivos elementos. Ou seja, se você vai pegar o elemento A13 de uma matriz, você tem que pegar o A13 da outra matriz e somar. Então vamos lá. Esse A11 vai somar com esse outro, então o resultante vai dar o quê? -1. Esse A12 vai ter que se relacionar com esse A12. A soma dá quanto? 7. E esse aqui, ó, eu tenho que fazer a soma desse A13 com a soma desse A13. Somando esses valores, fecha em 0. Agora falta a última linha. Vamos lá. Tem que pegar esse aqui, que é o A21, o A21, somados isso, nós fechamos em 5. Tranquilo? Agora a gente vai fazer qual? Esse aqui, que é o A22, com o A22. A soma desses dá quanto? 6. E agora, fechando, a gente vai pegar o A23 com o A23 do outro. A soma desses dois fecha em 8. Tranquilo? Então, conferindo aqui, ó, soma 1, soma 7, soma 0, soma 5, soma 6, soma 8. Matriz resultante da soma A e B. Vamos para a subtração. Atenção na ordem, agora eu botei B menos A. Mesma coisa, a gente vai continuar relacionando esses elementos, agora respeitando a ordem da subtração, que é muito importante. Então, gente, nós vamos continuar tendo uma matriz de mesma ordem, em que esse primeiro elemento, o A1, vai sair dessa subtração. 0 menos menos 1 dá mais 1. Tranquilo? 0 menos menos 1 fica o resultado mais 1. Vamos aqui para o próximo elemento, que é o A12. 2 menos 5 menos 3, esse é o A12. Vamos para o A13. Vai ficar menos 3, acúmulo de 3 menos 3, desculpa, de menos 3 com menos 3, menos 6. Fecha aqui, vamos para a segunda linha. 3 menos 2, 1. Esse próximo, 5 menos 1, 4. E esse aqui, 1 menos 7, menos 6. Então, conferindo, aí esse menos esse vai ficar realmente mais 1. Esse menos esse, menos 3. Esse menos esse, menos 6. Subtraindo dá 1, subtraindo dá 4 e subtraindo dá menos 6. Tranquilo? Professor, como é que eu faço isso? 3A. Bem, gente, teoricamente, continua sendo soma. Só que a gente sabe que 3A, A mais A mais A. Para você não ficar repetindo isso, basta você perceber o seguinte: é a mesma coisa se você pegar esse elemento e somar com ele e multiplicar por 3. Ou seja, basicamente é você pegar o número 3 e multiplicar por todos os elementos desse conjunto A. Vai dar o mesmo efeito que você somar ele 3 vezes, correto? Vamos lá. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. Correto? E esse aqui?
menos B. Gente, menos B, aqui é a mesma lógica, né? 3 vezes A, menos B é a mesma coisa que menos 1 vezes B. É você pegar todos os elementos e multiplicar por menos 1. Como é que fica então? No B, olha para cá. Bem, 0 continua sendo 0, não vai alterar. 2 vai ficar menos 2. O menos 3 vai ficar 3. O 3 vai ficar menos 3. O 5 vai ficar menos 5. E 1 vai ficar menos 1. Fechou. São as primeiras operações de matrizes. Vamos lá, multiplicação de matrizes. Assim como a soma e a subtração, você não pode multiplicar qualquer duas matrizes, ok? Mas também elas não têm que estar na mesma ordem. Você vai perceber o seguinte: para você efetuar o produto de duas matrizes, tem que coincidir o número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda, ok? Ou seja, a ordem é extremamente importante. Percebam vocês que matriz A vezes B é totalmente diferente da matriz B vezes A. Isso vale uma atenção especial, tá? Porque as questões de concurso podem fazer, de repente, uma comparação em relação à aritmética interessante aí. Na aritmética, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3, 3 vezes 2 representa a mesma coisa. No estudo das matrizes, não. Fica um alerta em relação a isso. Isso é uma questão conceitual. Se você fizer A vezes B, depois desse exemplo que eu fizer o A vezes B, você pode tentar treinar e fazer o B vezes A. Você vai ver que vai dar uma coisa totalmente diferente, correto? Então, a ordem dos fatores altera o produto sim no estudo das matrizes. Então, a ordem é extremamente importante. Quando a coluna dessa, o número de colunas, coincidir com o número de linhas da segunda, você pode fazer o produto. E a matriz resultante vai ser exatamente o que? Esses números que sobram aqui. Vai ser uma matriz de ordem 3, ou seja, vamos fazer o esboço, né? Vamos fazer o esqueleto dessa matriz. A gente sabe que a gente vai precisar de uma matriz que ela tenha 3 linhas, correto? 3 linhas e 3 colunas. Então a gente vai ter que preencher esses 9 espaços aqui para finalizar essa multiplicação, tá bom? Vamos lá. Se estudo de matrizes já depende da organização, gente, multiplicação de matriz, então, nem se fala, né? É muito questão de organização. Então, vou botar aqui a matriz resultante que a gente vai achar. Uma coisa que é importante, coloca os elementos, principalmente esses índices que vão indicar para a gente a conta que a gente tem que fazer. Vamos lá. Para eu chegar nesse resultado aqui, gente, tá? Vamos fazer o seguinte, esse espaço aqui eu vou usar para fazer as contas e o resultado eu já posso colocar aqui. Vamos lá. Essa conta que eu vou fazer aqui agora vai ser o seguinte: para descobrir esse elemento A1, eu tenho que pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna do outro. Os índices indicam para a gente a conta que a gente tem que fazer. Multiplicar a primeira linha do primeiro com a primeira linha do segundo, tá bom? Assim como, por exemplo, na hora que eu tiver que fazer esse elemento aqui, que elemento é esse? Esse aqui não é o A23? Ou seja, quando eu tiver que achar esse elemento, eu vou ter que multiplicar o quê? A segunda linha do primeiro com a terceira coluna do segundo, tá bom? Então vamos lá. Ah, professor, como é que se multiplica a linha por coluna? É uma boa pergunta. Por exemplo, se eu tivesse uma linha 2, 3, ok? Isso aqui é uma linha. E se eu tiver uma coluna menos 1 e 5, a conta vai ser o seguinte, ó. Esse vezes esse mais esse vezes esse. É assim que se multiplica a linha por coluna. Ou seja, ficaria o quê? 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 5. Aqui daria menos 2, aqui daria 15, correto? E essa conta fecharia em 13. Tudo bem? É assim que se multiplica a linha por coluna. Vamos lá, vamos tentar. Botei um caso aí de ordem 3 para a gente poder exercitar bem essas operações com matrizes. Como é que eu faço esse produto então? O A1, produto da primeira linha com a primeira coluna. Então vai ficar 2 vezes menos 1. Faz o passo a passo. Depois que você estiver ganhando experiência, você vai acelerando. Mais 3 vezes 2. Menos 2 com mais 6. Isso fecha em 4.
1/9 tá pronto. Vamos lá. Agora eu quero calcular esse elemento aqui, gente. Esse aqui que é o A12, tá bom? Como é que eu faço isso? O elemento A12 a gente vai multiplicar. Os índices já dizem, ó, primeira linha vezes a segunda coluna. Primeira linha vezes a segunda coluna. Vai ficar como? 2 vezes 0 mais 3 vezes 5. Aqui dá 0, aqui dá 15. Fechou em 15. Tudo bem? Esse aqui não vai ser o A13, então a gente vem para cá direto, ó. A13, primeira linha com terceira coluna, esse vezes esse. Vamos acelerar. 2 vezes 1, 2. Esse vezes esse, 3. Isso fecha em 5. Confere? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Deu 5. Esse aqui é o A21. A21, opa, vamos lá. Segunda linha com primeira coluna. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Ou seja, esse A21 vai ficar como? Esse vezes esse dá menos 1. E esse vezes esse dá 2. Menos 1 mais 2, 1. Fecha aqui. Estamos no caminho. Vamos lá. O próximo é o A22. Como é que eu chego no A22? Segunda linha com segunda coluna. Esse vezes esse, 0. Esse vezes esse, 5. Fechou. Viu? Vai acelerando. Próximo. A23. Aquele que eu tinha citado. Ó, segunda linha com terceira coluna. Esse vezes esse, 1. Nós estamos no A23. Mais esse vezes esse, mais 1. Isso fecha em 2. Vem para esse aqui. A31. O A31 vai ser o quê? O produto da... Ó, o índice já diz terceira linha com primeira coluna. Esse vezes esse dá 1, porque menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Esse vezes esse dá 4. 1 mais 4, 5. Agora esse aqui é o A32, terceira linha com segunda coluna. Esse vezes esse dá 0. Esse vezes esse dá 10. Ou seja, o A32 dá 10. E por fim, esse aqui que é o A33, terceira linha com terceira coluna. Esse vezes esse, ó, A33. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 mais 2, 1. Fechou. Vamos botar bonitinho aqui essa matriz, como é que ficou? Essa matriz A vezes B vai ficar exatamente uma matriz de ordem 3 com essa cara aqui, ó. Olha os elementos dela. 4, 15, 5. 1, 5, 2, 5, 10 e 1. Beleza? Fica um exercício para você fazer o contrário. Multiplica essa por essa ali. Aliás, você pode fazer isso, na verdade. Aliás, essa é uma boa pergunta, né? Eu citei esse produto e aí você vai verificar o seguinte, olha só. Matriz B tem ordem 2 por 3, tranquilo? Matriz A vai ter ordem o quê? 3 por 2. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: eu posso efetuar esse produto? Eu posso pegar essa matriz B e multiplicar pela matriz A? Posso. Porque eu tenho o número de colunas dessa coincide com o número de linhas, tranquilo? Agora, a matriz resultante vai ser uma matriz totalmente diferente. Por quê? Olha a matriz resultante, vai ser uma matriz de ordem 2. Essa matriz B vezes A ela vai ter, ó, 2 linhas só e 2 colunas. Isso é para provar para vocês que a ordem dos fatores no estudo das matrizes altera sim o produto. Então, bom exercício isso aqui, tá bom? Vamos lá, estudo dos determinantes, tá? Vamos estudar dois casos, de ordem 12 e ordem 3, certo? Tem caído em concurso, geralmente de ordem 2, ou você sabe ou não sabe, tá? A de 3 dá um pouco mais de trabalho, mas também não é impossível de cair não. Vamos lá.
Primeiro, o que é determinante? Determinante é uma operação matemática que a gente realiza dentro de uma matriz, correto? É uma operação que, historicamente, ela vem da resolução de sistemas, mas não vem ao caso aqui agora. O mais importante é a gente saber fazer essa operação e saber que vai cair ou em matriz de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, ou uma matriz de ordem 3, com 3 linhas e 3 colunas, tá? Basicamente é o seguinte, duas observações interessantes. Essa representação que eu estou fazendo aqui, tá? Que eu coloquei em parênteses, até para dar uma variada, eu vou colocar dentro de colchetes. Eu não coloquei essa representação ainda nas nossas aulas. Mesma coisa, tá? Matriz A. Se eu quero descobrir o seu determinante, eu tenho duas formas interessantes da gente representar isso. Ou eu peço o determinante nessa abreviação, né? Determinante de A. Ou eu simplesmente, como nesse caso aqui da ordem 3 eu fiz, eu simplesmente coloco essa matriz entre duas barras. Então, se por um acaso, geralmente o problema vai pedir, tá? O determinante e tal. Mas se por um acaso cair essa simbologia aqui da matriz entre duas barras, você já tem que saber que o problema aqui é o determinante, tá? Vamos lá. Lembra que eu comentei sobre diagonal principal e diagonal secundária? Ó, diagonal principal é essa que vem da esquerda para a direita, secundária da direita para a esquerda. Conceitualmente, o determinante é a subtração do produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Vou repetir. Determinante de uma matriz de ordem 2 é a subtração do produto dos elementos da diagonal principal, tá? Pelo produto dos elementos da diagonal secundária. O que acontece? Para eu não precisar ficar me preocupando em descobrir esses produtos das diagonais e depois subtrair, a gente faz o seguinte: quando você achar o produto dos elementos da diagonal secundária, tu multiplica por menos 1, tá? Na matriz de ordem 2, você até acha às vezes é besteira esse macete. Na de ordem 3 você vai perceber que isso vai ajudar e muito. Vamos lá. Como é que vai ficar isso então? Qual é o produto dos elementos da diagonal principal? Mole. 2 vezes 3, 6. Qual é o produto dos elementos da diagonal secundária? 5. Porque 1 vezes 5 dá 5. Opa, lembra o combinado? Bota logo um invertido sinal. Agora é só somar esses resultados. Quanto é 6 menos 5 ou menos 5 mais 6? 1. Então a gente acabou de descobrir o determinante da matriz A. Simples. Simples assim. Ok? Agora vamos para a matriz de ordem 3. Percebam vocês que a matriz de ordem 3, você não vai conseguir simplesmente pegar uma diagonal, pegar outra diagonal e fazer o que a gente fez. Sabe por quê? Se ela tem ordem 3, ela vai precisar ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias, para a gente conseguir pegar todos esses elementos aqui. Então, olha só a regrinha bem legal que tem, que é a regra de Sarri, que é essa aqui, ó. Tu repete as duas primeiras colunas. 2, 0, menos 1, 1, 2 e 1. Tá bom? Pega as duas primeiras colunas e repete. Professor, por que a gente faz isso? Porque agora você vai perceber que a gente vai conseguir pegar 3 diagonais principais com 3 elementos. Exatamente essas 3 aqui. Vamos efetuar esses produtos e ver os resultados? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. E aqui tem 0. Quando tem 0 é ótimo. Não precisa nem se preocupar com o resto da conta. Beleza. Agora vamos para as diagonais secundárias. Começa pela principal diagonal secundária, né? Se é que existe isso. Aqui, ó. Pega essa outra diagonal secundária. E pega essa outra diagonal secundária. Sempre as diagonais que tem 3 elementos. Não tem erro. Quanto é que dá esse produto aqui? Esse produto dá 2. Então, como combinado, já bota o oposto dele. Menos 2. Esse produto aqui também dá 2. Bota menos 2. E esse aqui é mole. É 0, porque tem 0 na multiplicação. Fechou? Agora é só fazer o quê? Pega esses elementos e soma. Nós temos aqui 12
menos 2, 10, menos 2, 8, menos 1, 7. Fechou o determinante da matriz que nós acabamos de fazer, dá 7. E para fechar, nós vamos falar dos sistemas, tá? Nessa aula aqui de sistemas, eu vou basicamente treinar as operações que nós podemos fazer depois do sistema montado. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: a questão, ela dificilmente vai vir com o sistema montado. Até pode acontecer, tá? Não é impossível não. Mas geralmente ela vai vir contextualizada. Você vai ter que pegar uma situação do cotidiano, criar as variáveis e jogar no sistema. Esse tipo de questão, essa montagem do sistema passa a ser um próximo passo que a gente vai treinar nos exercícios, ok? Não existe uma regra pronta para isso. Agora, para os cálculos existem regras sim bem definidas que vão ajudar muito no desenvolvimento. Não pode acontecer de jeito nenhum você fazer o mais difícil, que é conseguir representar de forma correta o sistema, e chegar na hora H e você errar o cálculo, tá? Então a preocupação agora aqui é no desenvolvimento dos cálculos do sistema já pronto. Dois métodos, método da substituição e da adição. Professor, qual método que eu tenho que escolher? Isso vai depender de você, isso vai depender do teu andamento, dos exercícios. Tem gente que trabalha de forma bem segura na substituição, tem gente que se dá bem com a adição, que é um método rápido, tá? Isso vai depender do teu desempenho, do teu desenvolvimento dos exercícios. Vamos lá. Eu tenho, na verdade, esse sistema, ou seja, existe um único valor para o x e um único valor para o y que vão ser verdadeiros para esses dois casos. Como é que a gente chega nesse conjunto de solução? Método da substituição é o seguinte: eu pego essa minha primeira equação, gente, e tento isolar uma das variáveis. A variável que está mais simples de isolar é o x. Então o que eu faço? Como é que eu faço para isolar o x aqui? Mantenho o x na esquerda, né, isolado. Então vai ficar o quê? 5 menos 2y. Confere? Lembrando, gente, que a equação, tá, matematicamente falando, a gente sabe que você, quando faz a operação de álgebra, né, você costuma pegar termos, jogar para um lado e para o outro. Matematicamente isso não é muito correto, mas a nível didático nós vamos fazer dessa maneira, tá? Então você está acostumado basicamente a pegar um termo e, se ele está somando, você muda de lado e bota para ele lá subtraindo. Didaticamente a gente vai manter assim, mas sabe que matematicamente isso aí não é muito correto, tá? Porque basicamente você faz as operações na esquerda e na direita para poder isolar um número. Eu acho que sempre é válido você saber a forma correta, até porque muitas pessoas ficam meio confusas em relação a... Professor, por que quando joga dividindo não muda o sinal, quando você joga como mais e como menos muda? Então, só para a gente deixar isso bem claro, se você tem uma equação do tipo, né, 2x mais 1 igual a 5, por exemplo, o resultado dessa equação aqui, eu peguei um caso simples, né? O x aqui vai ser igual a 2. Como é que você chega nesse esse resultado 2 resolvendo no braço a conta? Bem, no geral, o que todo mundo está acostumado a fazer? Mantém esse 2, joga esse 1 para lá como menos, não é isso? Depois pega esse x e joga dividindo. Aí, no caso, você descobre o resultado x igual a 2. Aí surgem algumas dúvidas, né? Alguns alunos ficam confusos. Professor, por que esse 2 quando foi para lá ficou menos e esse 2 quando veio para cá não veio como menos, tá? Para a gente entender isso, a forma correta de você resolver esse tipo de equação é o seguinte: você não quer isolar o x? Se você quer isolar o x, o que está atrapalhando aqui? De cara está atrapalhando esse número 1. Então o que você faz? Você tem o sinal da igualdade, não existe esse negócio de jogar número para um lado e para o outro. Você vai ter que fazer uma operação na esquerda e manter essa operação na direita para manter a igualdade. Então o que eu vou fazer aqui? Eu subtraio 1 na esquerda, subtraio 1 na direita. Posso fazer isso? Posso. Notando que eu faço dos dois lados. Esses aqui então teoricamente se anulam e aí eu fico com 2x igual a 4. Percebam vocês que eu não precisei ficar cruzando números de um lado para o outro. Ok? E aí agora o que eu faço? O que está atrapalhando aqui? O 2. O que eu faço, gente? Divide por 2 na esquerda e na direita. Eu não precisei ficar jogando números de um lado para o outro. Ou seja, isso aqui dá 1, então aqui fica x
e aqui fica 2. Pronto, a gente resolveu o sistema simplesmente respeitando o lado esquerdo e o lado direito, certo? Isso é inequação, isso ajuda muito também, e a compreensão de sinal principalmente. Então vamos lá, nós vamos manter, sabendo certo, vamos manter o que didaticamente a maioria está acostumada. Isolei o x, beleza? Olha só o que eu vou fazer agora, gente. Eu vou reescrever essa equação, só que na hora que eu for escrever o x, eu faço o quê? Substituo por esse valor novo que o x vai assumir, tá bom? Então vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar 2 vezes, em vez de escrever x, eu boto isso aqui dentro do parênteses, ó. 5 menos 2y mais y igual a 4. Tranquilo? O que eu faço aqui, ó? Distributiva. Então vai ficar o quê? 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2y dá menos 4y, mais y igual a 4. Tranquilo? Deixo todos os y na esquerda, então essa conta aqui vai ficar o quê? Menos 3y, e esse 10, ele vem para cá subtraindo, não é assim que a gente faz? Beleza? Menos 3y igual a menos quanto aqui, gente? Menos 6. Logo, y é igual a 2. Confere? Se o y é igual a 2, aí ficou mole, ó. Se o y é igual a 2, esse termo aqui fica 4. X mais 4 igual a 5, porque o x vale quanto? 1. Logo, o nosso conjunto solução aqui ficou o que, gente? Ó, o conjunto solução ficou x1, y2. Beleza? Agora vamos resolver esse mesmo sistema, que vai ter essa mesma solução pelo método da adição. Para isso, o que a gente vai fazer? Bem, eu vou tentar fazer uma operação aqui de soma, né, de adição, para a gente conseguir eliminar uma variável, correto? Você, quando tiver muita experiência na montagem de sistema, você vai perceber que muitas das vezes você nem vai cair em sistema. Quando você tiver que fazer a montagem, você já vai botar tudo em função, de repente, de uma variável só. Mas isso vai depender da sua experiência, né, no decorrer dos exercícios. Vamos lá, montou esse sistema, caiu nessa situação. Vamos reduzir isso com uma variável só. Porque para ter uma equação com uma variável, você consegue resolver. Então, a ideia aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar essa equação aqui de cima e eu vou multiplicar por menos 2. Professor, por que você vai multiplicar por menos 2? Porque, nesse caso, o que vai acontecer? Esse termo aqui, por exemplo, vai ficar menos 2x. Na hora que eu somar com esse, vai anular, o x vai sumir. Ok? Então, eu vou reescrever essa equação multiplicada por menos 2 aqui embaixo. Então, vai ficar o seguinte, ó. Menos 2x. Esse aqui vai ficar o quê? Menos 2y. E aqui vai ficar o quê? Menos 10. Beleza? Na hora que a gente efetuar essa soma dessas duas equações, esses aqui se anulam, aqui vai ficar menos y e aqui vai ficar o quê? Menos 6. Tudo bem? Ou seja, errei aonde? Aqui, menos 4, correto? De novo, menos 2, menos 4y, menos 10. Agora foi, né? Então agora vai dar certo. Anulou, menos 3y, tranquilo? E aqui menos 6. Logo y igual a 2. Tranquilo? Agora você vem aonde? Aí você vem aqui. Vou fazer o passo a passo, que aqui eu fiz meio rápido a substituição do x, tá? Professor, como é que eu faço esse x aí que eu não entendi? Se você descobriu que o y é 2, você reescreve essa expressão, no lugar do y você coloca o quê? 2. Então vai ficar o quê? X mais 2 vezes 2, que dá 4, que é igual a 5. Logo, 4 para cá, 5 menos 4, 1. Fechou? Então, mais uma vez, a gente tem um conjunto de solução que é x1, y2. Tá bom? Tem alguns casos que a adição vai ser mais rápida, outras mais demoradas. Muita gente prefere a adição, muitas outras preferem a substituição. Isso aí, bem, está apresentados esses instrumentos e agora é com vocês. Bastante exercício para a gente conseguir ver o melhor caminho, tá bom?